Esperar o pessoal entrar aí, pra gente já começar a nossa aula. Tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje na frente das câmeras, normalmente eu fico aqui por trás controlando tudo que acontece nas nossas aulas. E a gente está na nossa última aula da trilha da inovação. Eu tô super feliz e honrado com essa oportunidade de poder encerrar aí as aulas com vocês, tá bom? Coloquem aí no chat se vocês estão me conseguindo, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, por favor. Me ouvem? Estão me ouvindo bem? Tá dando um delayzinho? Só um minutinho então. E agora, tudo certo? Conseguem? Estão vendo aí direitinho? Ouvindo bem? Só um minutinho então, pessoal. E agora? Melhorou? Aí, então tá bom. Parece estar melhor. Então a gente pode começar a nossa última aula da trilha da inovação. Então, como eu falei, estou feliz de estar aqui dessa vez na frente das câmeras. Né? Normalmente eu estou sempre atrás, gerindo ali o Torobai ali na troca de câmera, na edição, lá nos grupos do WhatsApp. E eu estou feliz de estar aqui encerrando, né, as nossas aulas da trilha da inovação. E hoje a gente vai ter mais uma aula muito legal. Estou feliz de poder falar sobre esse tema. Mas antes, queria recapitular com vocês a nossa jornada até aqui, a jornada que vocês passaram até aqui com a gente. Foi bastante trabalho, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante de estar com vocês nesse período, nessas semanas de aula. Então, agora a gente, na nossa última aula, para fechar aí o nosso ciclo de aulas. Lembrando, pessoal, que ainda tem, né, a entrega dos PITs que vocês precisam enviar pra gente. E a gente vai tratar um pouco sobre PIT aqui hoje. Já já eu vou recapitular um pouquinho sobre a entrega do PIT, tá bom? Já já eu recapitulo. Mas a gente tá na nossa aula 9, né? A aula 9. E hoje a gente vai falar um pouco sobre pitch visual, tá?
E aí eu fui convidado aí pelo Torobai, fui convidado aí pelo Rafael para estar aqui hoje falando sobre esse tema, tá bom? E aí eu quero dizer que a gente teoricamente teríamos 11 encontros, mas a gente resolveu ter 12 encontros. Isso mesmo, a gente vai ter 12 encontros. E eu quero fazer um convite para que vocês estejam nesse 12º encontro, que será amanhã. A gente vai ter uma mentoria coletiva bônus. Isso mesmo, pessoal. Vocês pediram, vocês gostaram da nossa primeira mentoria coletiva, então a gente resolveu atender os pedidos. E amanhã nós teremos essa mentoria coletiva bônus com o Gabriel Torobai. Ele vai estar conduzindo esse encontro como o último encontro de mentoria coletiva. E vai ser um momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre toda a trilha, mas também sobre o pitch, né? Como fazer o pitch. Se tiverem alguma dúvida, tiverem perdido em alguma questão, vai ser uma oportunidade para isso, tá bom? Então, atualizando aí o nosso cronograma. A gente está na nossa 10ª aula hoje. Amanhã a gente tem mentoria coletiva. Aliás, encontro 11 amanhã. E o evento de encerramento no dia 11, tá joia? Relembrando que vocês precisam enviar no grupo de WhatsApp de vocês o pitch de até 5 minutos, que vai ser um vídeo de até 5 minutos, até o dia 3 de julho, às 23h59. Então, até às 23h59 de quinta-feira, vocês podem enviar o pitch de vocês lá no grupo, tá bom? Então vocês precisam postar esse vídeo no YouTube e colocar o link lá no grupo de vocês. Depois deem uma olhadinha com carinho na mensagem que a Rafa deixou para vocês lá na nossa comunidade. Eu também daqui a pouquinho vou colocar lá, tá bom? Nos avisos para reforçar o envio do pitch até quinta-feira, tá bom, pessoal? E aí, para isso, para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês, eu tô aqui hoje, né, para falar sobre pitch visual. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Alisson, eu sou analista de comunicação aqui na Tec Vitória, tenho cuidado de toda a parte visual, né, toda a parte de estrutura de vídeo, de design, aqui da trilha de inovação, mas também de toda a comunicação institucional da Tec Vitória. E eu tô feliz de estar aqui hoje para falar para ter esse encontro com vocês. Eu também sou designer freelancer, atuo especialmente com identidades visuais, então criando aí o visual de marcas, de projetos. E também sou estudante. Bom, então bora começar a nossa aula. Vocês estão conseguindo me ouvir agora, gente? Tá melhor? Tá melhor? Alisem aí. E hoje eu tô sozinho aqui. Obrigado, Medicina Integrativa, obrigado. Me ouvem bem, gente? Tá fluindo? Tá melhor? Bom, acredito que sim, então, né? Então vamos seguir. Vamos seguir pro nosso tema de hoje. E aí eu quero saber de vocês. Tem um delayzinho para chegar o chat aqui para mim, né? Os comentários de vocês. Mas eu queria saber se vocês concordam com essa frase, se uma grande ideia mal apresentada é uma ideia esquecida, né? Então por quê? Na última aula, o Torobai falou um pouco sobre pitch e oratória. E a verdade é que a gente. Vamos lá, vamos tentar. Vamos vendo aqui o que a gente consegue fazer. Bom, o Clayton perguntou sobre a questão do vídeo do pitch, porque está de apresentação nos Canvas, o vídeo no YouTube. Então, eu já vou falar sobre isso, Clayton, mas o que, que você vai precisar fazer? Você vai precisar gravar um vídeo seu apresentando o seu pitch e você vai trazer a apresentação que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai conversar sobre essa apresentação e eu vou explicar também uma opção, uma ideia de como vocês podem fazer essa apresentação e esse vídeo, tá bom? Ok? Ainda tá travando, pessoal?
Bom, vamos seguindo aqui. Vocês me sinalizarem aí que ainda tá muito ruim. Aí a gente tenta ver o que a gente consegue fazer para melhorar. Que é o tema da nossa aula de hoje. É o design aplicado à apresentação de ideias. Então vocês já tiveram aí um período, várias semanas, para amadurecerem as ideias de vocês, para validar a nossa equipe de incubação, nessas semanas que vocês passaram, nessas 10 semanas que vocês estiveram aqui com a gente, que foi um prazer ter vocês aqui. E hoje a ideia é a gente poder falar um pouco como transformar essa ideia em trazer ela para o visual, para que vocês possam apresentar elas no visual, tá bom? E aí, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre identidade visual, que é super importante no sentido de a gente trazer para nossa apresentação. Talvez ainda está travando, pessoal. Quando eu falo trava, só um minutinho, gente. E agora, vocês me ouvem agora bem? A gente tá com algumas instabilidades hoje aqui na nossa rede. Pedimos desculpas para vocês. Me sinalizem aí se vocês me ouvem bem, se ainda tá travando, se já voltou, se já tá aparecendo. Ainda permanece travado, gente? Então beleza, ó. Agora voltou, então. Então ótimo, que bom, gente, que bom, que bom. Mas como eu ia falando, não sei se vocês se deu pra ouvir, sobre o pitch visual. Então é o design aplicado à apresentação de ideias. Vocês já desenvolveram, como eu falei, as ideias de vocês durante essas 10 semanas e agora a gente vai conseguir. A gente vai pensar em como trazer isso para o visual. Porque é muito importante que a gente possa explicar oralmente a nossa ideia, mas ter uma apresentação para nos acompanhar é sensacional, é extremamente importante, tá bom? Então a gente resolveu trazer essa aula para que a gente possa pensar em como trazer visualmente a nossa ideia também, beleza? E para isso, pessoal, a gente precisa, antes de tudo, pensar numa identidade visual para nossa apresentação. Então, talvez o projeto de vocês, ainda em estágio inicial, ainda em estágio de validação, não tenha uma identidade visual própria e tá tudo bem, tá? Talvez ainda não seja o momento para que vocês tenham uma identidade visual, porque está num processo de validação, tá bom? Mas vai chegar num momento que vocês vão precisar de uma identidade visual, vão precisar de um logotipo, e vocês já vão ter tudo isso definido. Alguns agora já têm, outros não, mas não tem problema. Mas para a gente poder montar a nossa apresentação, nosso pitch visual, a gente vai precisar pensar numa identidade visual. E uma identidade visual é nada mais, nada menos do que um conjunto de elementos visuais que trazem a identidade daquele ativo. Então, por exemplo, a nossa apresentação
as cores, as fontes, os ícones, as imagens, todas elas harmonicamente, elas criam uma identidade para nossa apresentação, para os nossos slides, tá bom? E aqui a gente está falando de slides agora, para acompanhar a apresentação, o pitch de vocês oral. E aí, a gente vai falar sobre cada um desses tópicos, de como que a gente pode escolher melhor cada um deles, depois no final a gente vai tentar aplicar ele na prática, tá bom? Então vou passar bem brevemente aqui sobre cada um desses tópicos para a gente poder fazer uma prática juntos, beleza? Então nosso primeiro tópico é sobre as cores. E as cores, pessoal, eu trago esse livro aí da Eva Heller, que inclusive deixo recomendado para vocês se querem aprender mais sobre cores, para poder talvez aí formular talvez a identidade visual do projeto de vocês. Elas despertam emoções, elas têm significado. Por trás de cada cor, como aqui, ó, alguns exemplos de algumas marcas e alguns exemplos, elas passam sentimentos, passam significados. Então a gente tem aí Coca-Cola, CNN, o Pinterest, que trazem esse sentimento de hesitação. A gente também tem a Fanta com laranja, a Gol também com laranja, trazendo alegria, entusiasmo. Ou seja, aqui tem vários, não vou passar para cada um para a gente poder não tomar nosso tempo, mas cada cor tem um significado. Então, a gente precisa saber escolher as nossas cores. Se vocês ainda não têm isso definido, na hora de montar o pitch visual de vocês, escolham bem as cores com significado. O que eu quero passar? Eu quero passar confiança, então talvez o azul seja o caminho. Mas o meu projeto é mais criativo, então que tal ir para o roxo? Né? Ou o meu projeto é mais amigável, você pode tentar ir pelo laranja. Então pensem nisso, pensem na escolha das cores. E aí a minha dica para a apresentação, para os slides de vocês, do pitch de vocês, use uma paleta de 2 a 3 cores. Não precisa ter mais do que isso, pessoal. 2 a 3 cores são mais do que suficiente para que vocês possam montar essa apresentação de vocês. Então aí pode ser uma cor clara e uma cor escura, tá bom? Mais do que isso pode gerar um grande arco-íris e não é isso que a gente quer. A gente quer que o foco esteja ali na nossa ideia. Então se eu encho de cores, as pessoas vão ficar mais presas nas cores do que naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente quer apresentar, naquilo que a gente quer vender, que é a nossa ideia. Entendido? Então, sobre as cores, isso, escolha uma paleta de 2 a 3 tons, tá bom? E com significado. Pensem o que vocês querem passar. E aí, agora, a gente fala de tipografia. A tipografia nada mais é do que as fontes que nós vamos usar, né? Os tipos de fonte que nós vamos usar. E as tipografias, as fontes, elas são como a voz visual da ideia de vocês. Então, as fontes também falam. Kevin, não tem nenhum problema. Eu acho que o ideal é que você pode ter uma cor azul, mas é bacana que você tenha pelo menos mais um tom para você não fazer tudo de uma cor só, tá? Tudo de um tom só. Mas você pode ter uma cor azul, por exemplo, e trabalhar um tom mais claro e um tom mais escuro, tá bom? Porque é importante, para o que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre contraste. As cores também auxiliam no contraste. Aliás, são o principal elemento visual que auxilia no contraste são as cores. Então, se eu tenho só uma cor, eu vou ter essa dificuldade. Pelo menos um branco e um preto ali eu preciso ter, tá bom? Então, de 2 a 3 cores. Vamos combinar assim? De 2 a 3 tons. Mas falando de tipografia, as tipografias elas também trazem uma personalidade para aquilo que vocês estão fazendo. E tudo que a gente está falando aqui, pessoal, vai servir para a apresentação do pitch de vocês, para o pitch visual de vocês, mas também vai servir aí para os criativos que vocês forem fazer. Se precisar criar algum design, por exemplo, eu acredito que já vai ajudar, que já vai direcionar vocês. Mas independente se for para o pitch visual ou se for para qualquer outro criativo, qualquer outro design que vocês forem criar, as fontes têm voz. As fontes falam também. Muito mais do que o texto que está escrito ali, as fontes também estão passando algum sentimento. E a gente tem aqui os tipos de fontes que existem. A gente tem fonte serifada, sem serifa, cursiva e fonte display. E cada um desses 4 tipos de fonte passam algum sentimento. Então, quando eu uso uma fonte com serifa, que são essas fontes que tem essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo essas pontinhas? Essa pontinha no S, essa pontinha no R. Eu trago tradição, elegância e credibilidade. Então, por isso que a gente vê muitos escritórios de advocacia utilizando fontes com serifa. Órgãos que querem passar mais credibilidade, eles tendem a usar
mais autoridade, né? Como se fosse uma autoridade no assunto, algo a um nível maior, eles tendem a usar fontes serifadas nos projetos deles, né? Na identidade visual deles. Mas a gente também tem as fontes sem serifa. As fontes sem serifa são as que não têm serifa, como as da serifada, né? E elas são fontes mais modernas, fontes mais limpas, elas são mais acessíveis. Então, se você quer passar uma sensação de acessibilidade, de proximidade com o seu público, a fonte sem serif é um ótimo caminho. Como eu estou utilizando aqui, eu quero me conectar com vocês, então eu trouxe durante a apresentação uma fonte sem serif apenas, tá? Eu estou utilizando uma fonte e as variações dela, tá bom? Estou usando em negrito, estou usando em bold, estou usando vários tipos de variações de uma fonte só, mas é uma fonte sem serifa porque eu quero criar essa proximidade com vocês, porque são fontes acessíveis e são fontes modernas. E a gente está falando sobre inovação, então não faria sentido nenhum trazer uma fonte com serifa aqui. Então pensem qual que é o propósito do projeto de vocês. Ele tem uma vibe mais de tradição, de autoridade, eu acho que é essa palavra. Siga com uma fonte sem serifa. Não, mas ele é mais moderno, ele tem um outro caminho. Vai com uma fonte sem serifa. Eu falei ao contrário? Não sei. Mas se você quer passar autoridade, tradição, serifada. Se você quiser passar modernidade, acessibilidade, proximidade, uma fonte sem serifa é o ideal. E a gente também tem as fontes decorativas, tá bom? Que são as fontes cursivas, que são mais afetivas, humanas, delicadas, né? Então a gente vê muita coisa de beleza utilizando essas fontes cursivas. E não é o mais ideal para a gente utilizar na nossa apresentação do pitch. Então atenção, pessoal. Não vamos usar fontes cursivas, a não ser que faça parte do logo que vocês já tenham, que não é necessário criar agora, tá? Mas para apresentação, para o nosso pitch visual, não utilizem fontes cursivas, porque as fontes cursivas, a gente pode ter uma dificuldade de leitura, tá? E elas podem trazer um sentimento que a gente não quer passar, de delicadeza, de afetividade, né? E mesmo que você queira passar isso, evite usar a fonte cursiva na sua apresentação, porque pode ser difícil de ler, tá joia? E a gente também tem as fontes display, que são fontes normalmente de largura fixa, como essa aqui, ó, né, que são fontes mais decorativas. E a ideia é que vocês usem ela para títulos, para destacar alguma coisa. Então tragam essas fontes display para isso, tá? Mas em texto corrido, jamais utilizem a fonte display e a fonte cursiva. Prefiram ou a fonte serifada ou a fonte sem serifa, tá joia? Então a dica: usem no máximo 2 fontes, não precisa mais do que 2 também, pessoal. 2 fontes são suficientes. Pode usar uma para título e outra para texto. Ou uma só, e aí você usa as variações dela, como eu estou fazendo aqui. Eu estou usando uma fonte só. Eu trabalhando ela com negrito, né, com o tipo de fonte TIM. Vocês vão escolhendo ali quais tipos vocês querem usar. Mas mais do que 2 não precisa, porque senão vai ficar um slide muito cheio. E evitem usar fontes muito decorativas no pitch visual de vocês. Tá joia? Mantenham sempre o mesmo padrão também. Isso é importante. E agora a gente fala de imagens. E aí, imagens. Boas imagens falam do que Magic Me Bullets, né? Então, vocês precisam escolher fotos que representem o projeto de vocês, o público, a solução. Não adianta pegar aquela foto lá. Se eu quero vender para pessoas aqui do Brasil, pegar foto lá de americanos, né, que não representem o Brasil, por exemplo. Então pensem o que representa o público de vocês. Tragam imagens que conversem com o público de vocês, que conversem com o projeto de vocês, né, com o sentimento que vocês querem passar, com a história que vocês querem contar. Tá joia? Então escolhem as imagens que representam o projeto. E aí existem vários bancos de imagem que vocês podem utilizar para isso, que eu vou falar no próximo slide. Mas uma coisa que é mega importante é que vocês evitem imagens pixeladas, genéricas e de baixa qualidade. Ninguém merece ver um slide com uma imagem toda embaçada, difícil de ver, né? Que você vê que não tem qualidade nenhuma. Isso tira a credibilidade da apresentação de vocês. Então escolham imagens em alta qualidade. E para isso, vocês podem usar inteligência artificial também, mas a gente também tem alguns bancos de imagem aqui, que aí, por exemplo, são bancos de imagens gratuitos, tá bom? Que vocês conseguem pegar imagens em alta qualidade, de graça. O Pexels, Pixabay, um Splash
E o Gemini, que eu particularmente tenho gostado muito de gerar imagens nele. Mas tem o ChatGPT também, tem várias e várias outras IAs para vocês gerarem imagens. O Gemini, ele é muito interessante para vocês gerarem a imagem dos personas de vocês, que vocês construíram. Os personas, não construíram. Então, se precisar gerar a imagem dos personas, gerem no Gemini, que vocês conseguem dar as características para ele, ou no ChatGPT, ou em outra ferramenta de IA, que ele vai criar uma ali de acordo com o prompt que vocês derem, com as características do persona de vocês. Tá joia? Então, salvem esses sites, são sites gratuitos, né? O Gemini ele tem algumas limitações, tem a versão Pro também, mas eu acredito que no gratuito também dê para vocês gerarem algumas imagens também. Beleza? E agora a gente fala sobre ícones, que são importantes também vocês trazerem na apresentação de vocês, porque eles ajudam a organizar visualmente as ideias e guiam o olhar do público pela nossa apresentação, tá bom? Mas aí é importante que vocês usem ícones no mesmo estilo e função, nada de misturar 3D com flat, não. Né? Utilizem ícones no mesmo estilo, no mesmo padrão. Não utiliza um em 3D, por exemplo, e outro mais minimalista. Mantenha um padrão, por favor. Mas usem ícones. Então, usem ícones. Eles vão ajudar vocês aí a guiar o público pela apresentação. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Querem trazer algum comentário? Tô achando vocês quietinhos. Só o Kevin falou hoje. Bom, quem falou, eu acredito que esteja tudo certo, tá bom? Emoji, Aleph. Aleph, eu acho que não acho. Na verdade, eu acho que não acho interessante emoji em lugar de ícone. Eu acho que eu prefiro o ícone. Em que momento usar ícone em medicina integrativa? Quando você quer trazer tópicos, por exemplo. Então tem uma lista de tópicos lá. Por exemplo, eu vou abrir aqui no próprio Canva para vocês, para ficar mais fácil. Então, vamos criar uma lista aqui. Vou abrir aqui para fazer. Por exemplo, bebida, pão, uma lista aleatória, pessoal. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. E carro. Se você tiver uma lista muito extensa e você colocar somente em texto, não fica tão interessante. Então você pode vir e colocar lá os ícones para cada um desses tópicos. Então é interessante vocês usarem eles quando vocês têm tópicos. Traz o elemento lá de bebida, né? Traz um para pão, traz um para carro, entendeu? Vocês vão trazendo ali ícones para diferenciar a lista de vocês, tá bom? É um exemplo, mas existem várias outras possibilidades que vocês podem usar. Mas para a lista é certo. Se você tem uma lista, tragam ícones, vai ajudar muito, muito a vocês. Ou tragam em números também, mas os ícones eles ajudam muito mais. Medicina Integrativa perguntou o que é a diferença de 3D e flat. Flat é esse tipo de ícone aqui, ó, meio que 2D. E 3D é em 3 dimensões. Então, por exemplo, ícone 3D. Deixa eu pesquisar aqui para trazer para vocês. Esse é um exemplo de ícone 3D. Esse aqui é um exemplo de ícone flat. Você vê que tem uma diferença. Esse aqui tem 3 dimensões. Esse não, esse é plano. Tá joia? Essa é a diferença. Kevin, já já a gente vai um pouco mais a fundo na prática falar sobre ícones. Na verdade, sobre tudo que a gente falou aqui. A gente vai fazer uma apresentação de pitch na prática, tá bom? Daqui a pouquinho eu trago para vocês. Mas antes disso, antes de a gente ir para a prática, eu queria falar sobre um bom design. O bom design ele tem 6 segredos por trás dele. Então levem isso aí para a vida de vocês, levem isso para o trabalho de vocês quando precisarem fazer criações. Esses 6 segredos.
E eles estão resumidos aqui nessa palavra decora que eu mesmo criei, esse método que eu mesmo criei, para vocês decorarem esses 6 princípios do design, 6 fundamentos da comunicação visual que vão ajudar vocês a criarem bons designs, boas apresentações, bons pitches visuais, que a gente espera receber aí até quinta-feira, tá bom? Então, primeiro aí, a direção visual, nosso D. É a hierarquia, né? Então, o que, que eu quero que o meu público veja primeiro, o que, que é mais importante, o que, que é menos importante. Então, para mim aqui, o mais importante era primeiro você ler aqui. Então, eu deixei em maior. Depois aqui. E por último aqui. Vejam que a ordem, a organização aqui que eu coloquei o por último aqui primeiro. O primeiro você lê aqui em segundo. E em terceiro depois aqui. Não necessariamente vocês leram nessa ordem, né? Vocês leram pelo tamanho. Eu tenho certeza que vocês leram aqui pelo tamanho, né? Primeiro você lê aqui, depois aqui, por último aqui. Então essa direção visual, vocês conseguem direcionar o olhar do leitor de vocês, do público de vocês, pela criação de vocês. Então, para apresentação, para qualquer design, mas principalmente para apresentação, é super importante que vocês utilizem isso, principalmente em números, em coisas que vocês querem trazer destaque. Utilizam a ideia de direção visual, de hierarquia. Deixem maior aquilo que tem mais importância. Deixem em negrito aquilo que tem mais importância. Tragam uma cor diferente para aquilo que tem mais importância. Tá bom? Isso vai ajudar muito. Por exemplo, aqui, ó. Então, por exemplo, vote com consciência. Maior é o seu poder um pouco menor ali. Depois saiba mais aqui o site. Isso ajuda a direcionar o leitor. Aqui, ó, a gente vai pegar primeiro o reparado, depois o quem tem o direito de violar deve ser, depois eu vejo isso aqui, ó. E por fim o textinho aqui embaixo. Então, a direção visual ela tem esse poder de direcionar o olhar do seu leitor pelo seu design, tá bom? E agora a gente vai falar de equilíbrio. O que, que seria aí o nosso equilíbrio? O equilíbrio, ele nada é do que a gente organizar os elementos visuais de forma equilibrada pelo design. Então, não é nenhum lado pesando mais, como aqui. Aqui tá desequilibrado, ó. Aqui é um tipo de... tá assimétrico que a gente fala, né? Tem um lado com mais peso do que o outro. E às vezes a gente vai precisar fazer isso, mas a gente precisa fazer isso com intencionalidade. Mas quando a gente quer criar uma coisa mais organizada, é bom que a gente deixe todos os lados pesando da mesma forma, como se fosse uma balança. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um círculo, e aqui bolinhas embaixo, e aqui bolinhas aqui em cima, um círculo. Tá tendo o mesmo peso, diferente daqui embaixo. Tem um círculo maior ali, depois círculos menores embaixo, isso cria esse contraste visual também. É uma palavra que a gente tem falado bastante aqui, tá bom? Então, atentem-se aí ao equilíbrio. Que lado vocês querem pesar mais? Vocês querem deixar tudo direitinho? Então, aí vocês utilizam a ideia de equilíbrio. Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Bom, é isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá tudo centralizado, tá tendo o mesmo peso. Temos aqui um título, Rock Festival, e aqui do lado a gente tem 2 números, então tá tendo um equilíbrio aqui, ó, simétrico. Temos uma simetria aqui. Temos um título maior no final, aqui 2 números, tudo pesando bem certinho. Tá vendo que tá tudo bem simétrico? Já aqui do lado não, a gente tem um texto grande aqui tem um texto pequeno, aqui tem uma imagem. Então, mas a gente precisa saber usar isso. Se a gente não sabe usar, não fica legal, tá? Então saibam usar o equilíbrio, mas a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Contraste, gente. Contraste é super importante também, que a gente sabe utilizar o contraste. Contraste, ele pode ser entre claro e escuro, então entre uma cor mais clara, entre uma cor escura. Vocês já viram aquele tipo de imagem? Inclusive, acho que tá no próximo exemplo aqui, ó. Qual que tá para ver melhor? É o primeiro exemplo, né? Que a gente tem um amarelo e um roxo na frente. Então dá para ver melhor, eu consigo ver melhor porque a gente tem um alto contraste, diferente da segunda imagem, né? Diferente aqui da segunda imagem, que a gente tem um verde ali no fundo
Um verdinho um pouco mais claro que fica difícil de eu ver. Da gente ver, né? Então é importante saber usar esse contraste. Mas o contraste ele não é só de cor. Ele pode ser de fino e grosso, então de algo maior, algo menor, de pequeno e grande, né? O contraste ele dá impacto e leitura. Então é a mesma coisa para basicamente bem parecido com a direção visual, mas isso aqui se aplica a cores também. Tá joia? Lu, o equilíbrio ele pode ser para cores, pode ser para textos, pode ser para todos os elementos visuais que você tiver, tá? Como no exemplo aqui, ó. Aqui era para imagem, a gente trouxe uma imagem aqui, né? Você vê que tá assimétrico. Mas aqui, se você colocar uma linha aqui no meio, você vê que tá exatamente tudo bem dividido, né? A gente tem um número aqui, tem texto aqui, texto aqui, texto aqui. Tem esse texto centralizado, esse texto do fundo centralizado, tá tudo bem dividido, tudo bem equilibrado, diferente desse lado aqui. Tem um lado que tá pesando mais do que o outro, mas isso aqui provavelmente foi intencional. Tá joia? Não é só para imagens, é para textos também. Tá joia? E o nosso quarto segredo é a organização. A gente precisa saber organizar o nosso design, a nossa apresentação. Tudo que é próximo, a gente precisa deixar junto. Né? Tudo que tem alguma relação, né? Por exemplo, aqui. Eu coloquei um número aqui, o que eu sou aqui e o meu e-mail aqui. E o meu nome no meio. Está ruim visualmente. O ideal é que eu colocasse o meu nome, o que eu faço, junto, e depois o meu telefone e o meu e-mail. Veja que ficou mais organizado e veja que fica melhor para você identificar o que é cada coisa. Então eu sei que o Alisson é design, esse é o telefone, e aqui embaixo eu tenho os contatos dele, o telefone e o e-mail. Então saiba organizar isso. Ter essa organização. Não deixem bagunçado, tá joia? E ó, um exemplo de como isso funciona. Aqui a gente tem um título, aqui a gente tem um telefone e o site, que são informações de contato. Aqui a gente tem os tópicos, todos juntinhos, né? Aqui nessa outra imagem, a gente tem aqui um título atrás, mas tem o que vai ter lá? Vai ter open bar, vai ter shot de tequila aqui juntinho. Aqui do lado, a gente tem quem vai estar todos juntos, não tá um do lado, outro do outro. Então a gente vai ter o DJ Félix, a DJ Bruna e o DJ Alan. Isso é só um exemplo, tá bom? E aqui embaixo tem as informações de contato, os telefones. E aqui que vai ser o primeiro lote. E aqui no meio, junto também, as informações do dia e onde vai ser, tá? Então tudo que for próximo, se tem uma relação entre aquela informação, deixa junto. Não deixa um pra cá, outro pra lá, porque isso deixa desorganizado. A gente precisa ser organizado na nossa criação, no nosso design, na nossa apresentação, principalmente porque a gente quer vender uma ideia. Então, a forma como você deixa ali já mostra se você é organizado ou não. Então, já levem isso para vocês. Sejam organizados aí na criação de vocês, na apresentação de vocês. E aí, o quinto segredo, penúltimo segredo é repetição. Saber ali o que seria repetição. É a gente repetir cores, fontes e formas, porque isso cria uma identidade visual. Então, como eu disse, talvez vocês ainda não tenham uma identidade visual do projeto de vocês, e isso talvez não é importante agora, nesse momento. Vocês vão ter um momento para criar isso ainda. Quem já tem, ótimo, perfeito. Mas para a apresentação de vocês é importante que vocês tenham essa repetição para criar uma consistência, uma coerência visual. Então não adianta lá eu colocar uma fonte serifada, depois entrar com uma cursiva, depois entrar com uma fonte display, misturar um monte de fontes, senão vai ficar sem repetição, vai ficar uma bagunça, vai continuar desorganizado. Ou você usa um monte de cores que não tem sentido algum, e eu vou lá, jogo um monte de cores que não tem sentido. Isso não é repetição. Ou também nas formas, como aqui o exemplo, ó. Aqui eu tenho quadrado, 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 retângulo. Você vê que quebra ali. Quebra a nossa organização. Então, se eu comecei com o círculo, eu falei o quê? Quadrado? Mas se eu comecei com círculo, se eu comecei com uma elipse, eu preciso continuar com as elipses, preciso continuar com círculos. Eu não posso do nada lá e chegar e colocar uma outra forma, porque isso tira a coerência visual. Então tragam, mantenham os mesmos elementos, mantenham os mesmos
dos elementos visuais para criar essa identidade visual coerente. Aqui é um exemplo disso. Aqui, ó, é círculo, 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 círculo. Eu sei que são vários tópicos. Se eu colocasse um triângulo aqui, eu acharia que o tópico 5 era um tópico diferente. Né? Você vê que cada elemento visual eles trazem uma interpretação. E por isso que a gente precisa saber usar eles. Por isso que esses segredos são importantes para a gente poder criar uma boa apresentação, um bom design. Joia? E aí a gente vai para o sexto e último segredo, que é alinhamento. Então não deixe nada solto, gente. Um para cá, outro para lá. Organizem. Aqui tá bem desorganizado, inclusive. Aqui, ó. Não tem meu nome. Aqui tem o que eu faço. De um lado, né? Aqui embaixo, de outro lado, né? Não alinhado aqui, ó. O telefone e depois o e-mail. O e-mail e o nome tá alinhado. Vocês verem que tem uma linha aqui, ó. Se eu passar aqui, vocês verem que tá bem retinho. Mas aqui não tá, né? Agora aqui embaixo tá tudo retinho, tá tudo alinhado à esquerda. Alinhado à esquerda. Eu posso alinhar à esquerda, eu posso alinhar à direita, eu posso centralizar e eu posso justificar, que é deixar ele bem quadradinho, tá? Inclusive para apresentação de vocês, se vocês forem usar, eu recomendo que vocês utilizem um alinhamento justificado, tá bom? Deixem justificado, porque às vezes vocês coloquem ali muito texto, inclusive não recomendo, não coloquem textão, pessoal. Não coloquem textão, evitem textão. Se precisar, coloca um parágrafo curto, mas textão não. Mas mesmo nesses parágrafos curtos, tragam um texto justificado. Isso deixa organizado também a apresentação de vocês. Tá joia? E aí, resumindo essas dicas, 6 dicas, dica 6, 6 dicas. Decora isso. Direção visual. Então leve o olhar na ordem certa. Pelo título, depois pela imagem, depois pelo texto. Guiem o leitor de vocês pela apresentação de vocês, pelo design. Tragam equilíbrio, distribuam os elementos com harmonia, não deixem, né, desorganizado também. É tudo sobre organização, gente, tá? Não deixem organizado isso. Contraste, destaque o que é importante em cor, em tamanho e peso. Então aquilo que é importante, deixe uma cor diferente, ou deixe maior, ou deixe menor, né, se for menos importante. Tragam peso para a apresentação de vocês, para as informações que vocês querem trazer. Organização, mais uma vez, separe com clareza, gente. Deixe ali, ó, blocos de organização. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixe organizado, né? Não deixe um desse lado, um embaixo, um em cima. Deixe organizadinho ali. Se tudo aquilo que você tá falando tem a ver com problema, então deixa de um lado. Se tudo aquilo que você tá falando ali, trouxe ali, tem a ver com solução, deixa do lado de solução. Não deixa bagunçado. Deixa organizado, bom? Repetição, mantenha o mesmo estilo em todos os slides, né? Não vai mudar de estilo do nada. Do nada você foi lá e colocou uma coisa que você estava fazendo tudo azul, vários tons de azul, e do nada você colocou um rosa. A não ser que seja a sua intenção. Se a sua intenção for quebrar a sua apresentação, chamar atenção ali, aí você está permitido, mais que autorizado a fazer isso. Mas se essa não for a sua intenção, você vai quebrar e você não vai estar repetindo, você vai estar quebrando um princípio, um segredo para fazer uma boa apresentação, um bom design. E por fim, alinhamento. Nunca jogue os elementos aleatoriamente. Alinhe, gente. Deixa alinhado à esquerda ou à direita, ou justificado. Tá joia? Ok? Essas dicas, eu vou tentar explicá-las na prática para vocês já já. Tá bom? Mas antes, algumas dicas extras para a gente poder fechar aqui essa parte mais introdutória teórica, né? Dê destaque aos números. Então, se tem número, traga destaque a esses números, porque números chamam a atenção dos investidores, por exemplo, das pessoas que estão ali assistindo o pitch de vocês. Né? Pra gente aqui da Tech Vitória, a banca avaliadora da Tech Vitória, vai avaliar o pitch de vocês e vai selecionar os 10 projetos que vão estar com a gente na incubação. É importante que vocês deem destaque aos números. Para que essa banca, as pessoas que forem avaliar, as pessoas que foram convidadas para avaliar, possam ver, poxa, olha esse número ali. Esse projeto trouxe. Então, dê destaque aos números. Use outros recursos visuais, fluxogramas, né? Mockups. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é o mockup. Vídeos, tragam vídeos também, se der para trazer vídeo. Tragam. No pitch de vocês,
dessa semana não vai dar pra trazer vídeo, porque vocês têm apenas 5 minutos, né? Então, como é 5 minutos, não dá pra trazer vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas em outros momentos, tragam isso. Isso ajuda a trazer dinamicidade aí pro trabalho de vocês. Mas se der, gente, em 5 minutos vocês conseguirem ainda trazer um vídeo, tragam também. Tá? Mas lembra que o limite é 5 minutos pro nosso pitch. Kevin, já já eu vou te mostrar, tá joia? Já já eu te mostro como a gente pode fazer isso. E respira, gente. Respira, né? Não fica afobado, respira. E faça o seu slide de respirar também. Tem espaços em branco. Tem áreas de respiro. Se você enche todas as partes do seu design, do seu slide, de elemento, de texto, vai ficar uma coisa caótica, cheia de coisa, cheia de informação e desorganizada. Lembra que a gente precisa ser organizado, tá? Seja organizado. A não ser que a sua intenção seja ser desorganizado e se essa for a sensação que você quer passar. Se você quiser passar isso, ok. Mas se não for isso, tem espaços em branco, tem áreas de respiro. Você não precisa preencher todos os espaços do seu slide. Para com isso. Não precisa. Tenha áreas em branco, tenha áreas livres ali, tá bom? E, por fim, o Canva pode te ajudar. Existem várias e várias ferramentas para vocês criarem os slides de vocês. Talvez vocês utilizem aí o PowerPoint. Talvez vocês utilizem o próprio Google Apresentações, que também é bem parecido com o PowerPoint. Vocês podem trazer também. Vocês podem usar também o Figma para apresentações. Existem muitas e muitas ferramentas. Mas hoje a dica que eu vou trazer para vocês é que vocês utilizem o Canva, gente. Não sei se vocês já, aliás, vocês já utilizam, né, para fazer as nossas atividades aqui da trilha. Então vocês já utilizam o Canva, já estão familiarizados com o Canva. E o Canva pode ajudar vocês a criarem boas apresentações. Ferramentas para criar apresentações, ferramentas para criar design, existem várias e várias e várias. Existem algumas profissionais, outras não profissionais. O Canva é uma que não é profissional, mas tá ajudando as pessoas a criarem designs, tipo, bem profissionais. Ele não, na verdade, ele não é tão profissional, mas ele tá ajudando a criar designs incríveis, gente. Incríveis, nível profissional. E ele pode ajudar vocês, e muito na apresentação. Então a minha dica é que vocês utilizem ele. Né? Nem que seja, eu utilizo sempre o PowerPoint e tudo mais. Mas se você ainda não usou o Canva para apresentação, tente experimentar, que eu acho que ele vai ser bem útil para vocês. E a gente vai usar ele agora, já, 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 já. Lu, eu sugiro algum dos que os nossos diferenciais esteja ressaltado na apresentação. Olha, os diferenciais, eu acredito que com certeza, eu acho que é super importante que você dê destaque. Mas se isso é mal visto ou não pela banca ou investidor, eu vou deixar essa resposta pro Torobai amanhã. Né? Porque a minha área, gente, é comunicação. Então, de comunicação eu posso falar. Mas essa parte de negócios mesmo, eu vou deixar pro Torobai responder amanhã, às 7 horas, na nossa mentoria coletiva extra. Então, Lu, traz essa pergunta aí pra ele amanhã. Mas na minha opinião, de comunicador, de publicitário, diferenciais são super importantes que a gente destaque. Mas vamos ver o que o Torobai, que é estrategista aí de negócios, fala sobre isso amanhã. Eu quero saber quem vai estar amanhã. Inclusive, coloquem aí nos comentários quem vai estar amanhã na nossa mentoria coletiva extra que a gente preparou especialmente para vocês, porque vocês pediram. Me sinalizem aí, gente. Clayton, olha só. Vocês vão precisar gravar um vídeo e nesse vídeo vocês vão trazer a apresentação no fundo. Pode ser, por exemplo, vocês podem gravar a imagem de vocês e trazer a apresentação de vocês no fundo. Eu já vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Aliás, a nossa própria imagem aqui da trilha. Vocês estão vendo que aqui do lado tem a minha apresentação, né? E aqui tem a minha imagem. É basicamente isso que vocês precisam fazer. E aí vocês podem fazer cortes também. Vocês podem mostrar só vocês, depois mostrar o slide, né? É essa que é a ideia. Então tragam o slide do lado e desse lado aqui vocês trazem a imagem de vocês. Tá bom? Porque é importante que a gente possa ver visualmente também a ideia de vocês. Não só vocês falando para não ficar cansativo, né, gente? Tem alguma coisa para complementar. Então tragam o slide do lado. E eu vou trazer uma ferramenta para vocês fazerem isso.
Já já eu vou mostrar como que é a ferramenta. Se vocês já enviaram o pitch de vocês, vocês não usaram o slide, tudo bem, não tem problema. Mas quem for fazer aí ainda, é legal que traga, né? É importante que traga para que a gente também possa acompanhar visualmente a ideia de vocês, que a gente não veja só no vídeo, só no vídeo, só no vídeo, tá? É muito bom. Beleza? Então a Rose vai estar, o Cleiton vai estar, a Medicina Integrativa vai estar. Tem mais gente que vai estar amanhã, nesse momento especial que a gente preparou. Eu vou estar, né? Eu vou estar amanhã. Kevin, eu não vejo problema algum de ter cortes. Não vejo, né? Mas você pode tirar essa dúvida com o Torobai amanhã, ele pode dizer melhor. Mas eu não vejo problema nenhum de ter corte. Se você quiser fazer alguma edição, não tem problema algum. O negócio, gente, é vender a ideia de vocês. Se vocês conseguirem vender a ideia de vocês com corte, sem corte, manda bala. Mas, a minha opinião, eu não vejo nenhum problema de ter cortes, não. Mas confirma com o Torobai amanhã. Guarda essa dúvida aí. Tá joia? Ok, pessoal. Então agora, o Torobai ele passou uma estrutura. Um exemplo de estrutura, tá bom? Vocês não precisam necessariamente seguir essa estrutura, mas a gente vai seguir ela aqui agora. Para que a gente possa criar a apresentação, os slides de um pitch. E aí a dica que ele deu foi trazer uma capa, claro, um problema, uma solução, aliás, uma capa, um slide de problema, um slide de solução, né, com as soluções que vocês trazem, os diferenciais, case de sucesso, modelo de negócios, concorrentes, históricos e resultados, slide de métricas chaves ali, que vocês vão usar, um slide de porquê agora, o slide de mercado, o slide do time de vocês, a equipe de vocês, ou se são meu equipe, quem são vocês, os próximos passos, a proposta e por fim o slide com os contatos de vocês, ali com telefone, e-mail, site, o que é necessário para entrar em contato com vocês. Tá joia? Então agora, o que a gente vai fazer agora neste exato momento? Eu vou tirar aqui o meu slide rapidamente. Porque nós vamos, na prática, criar esse slide. Tá bom? Vamos, na prática, fazer isso agora. Então, deixa eu fechar aqui. Pra mostrar. Então, tô feliz aí que vai ter bastante gente amanhã. E aí, a gente vai utilizar o Canva. Tá bom? Pra fazer isso. Aleph, essa é uma ideia de estrutura, tá joia? Aí você vê, cada projeto tem um tipo de conteúdo, então talvez alguns realmente sejam muitos slides para serem passados, mas esse é só um exemplo de estrutura, não necessariamente você precisa ter todos os slides, tá bom? Traga ali o que você acredita que seja extremamente importante, mas se você conseguir trazer tudo em 5 minutos, perfeito, tá joia? Mas claro que existem tópicos importantes que o Torobay sinalizou na aula passada, né? Que é importante que vocês tragam. Mas essa é só uma ideia de estrutura de pitch, com informações extremamente importantes para vocês trazerem. Beleza? E aí, vamos lá então. Vamos lá, vamos abrir aqui o Canva. Tá aparecendo aí na tela para vocês, gente, o nosso Canva. E aí, vamos lá. Então, para eu criar a nossa apresentação, vocês já devem estar familiarizados aí por causa dos materiais da trilha, né? Eu vou clicar aqui em apresentação. Vai abrir para mim uma tela em branco. E aí, ó, Gabriel sugeriu fundir slides. Perfeito. Então, ó, viu que não vai dar, viu que tem muito slide, você não vai conseguir falar em 5 minutos. Filma
Funde os slides, tá bom? Junta os slides, deixa um junto ali, coloca a informação ali para poder dar os 5 minutos certinho. Então não pode passar de 5 minutos. Beleza? Kevin, tem como criar um bom slide no Canva sem ser Canva Pro? Eu tô utilizando o Canva Pro aqui e eu vou tentar utilizar só recursos gratuitos. Beleza? Vou tentar utilizar nada que é pago. Pode ser, apesar que eu estou usando o pago. Inclusive, se você cria muita coisa visual, tem o Canva Pro. Mas eu vou tentar utilizar só recursos do grátis, tá bom? Não vou tentar utilizar nada do que seja do Pro. Ok? E aí, vamos lá. Vamos começar a criar aqui o que a gente precisa criar. Bom, então, de acordo com a estrutura lá que o Torobai nos passou, a gente primeiramente precisa de uma capa. Eu vou criar o slide aqui com a identidade visual da Tech Vitória. Então, a identidade visual da Tech Vitória, ela tem a cor roxa, né, como a cor aí principal, é a cor que a gente mais utiliza na nossa identidade visual, é a cor roxa. Então, eu vou trazer aqui um fundo roxo para minha apresentação. E aí, vocês podem trazer o logo de vocês, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem um logo, não tem problema. Tragam o nome do projeto de vocês. Então, no caso, aqui a gente tem um logo. Então, eu vou trazer o nosso logo aqui. Trouxe o logo aqui. E aí, eu utilizei o alinhamento centralizado, ó. No Canva aparece se está centralizado. Com essa linha, tá vendo a linha aqui que está aparecendo? Ele sinaliza para mim que o meu slide está centralizado na vertical. Para centralizar na horizontal, eu arrasto aqui, ó, ele vai me mostrar também uma outra linha que vai me mostrar que está centralizado tanto na vertical quanto na horizontal. Tá joia? Então coloca o logo ali, pode colocar o logo ali no meio, ou o nome do projeto de vocês no meio. Se tiver só o nome, vocês escrevem aqui o nome do projeto de vocês. Tech Vitória, por exemplo. Tá? Coloco Tech Vitória. Aí eu vou colocar um negrito, por exemplo, e vou colocar a cor verde, que é a segunda cor da identidade visual. Então lembra que a gente vai utilizar de 2 a 3 cores? Então já utilizei aqui o roxo e já utilizei o verde, que fazem parte da identidade visual da Tech. Mas se vocês não tiverem uma identidade ainda, pensem numa identidade para apresentação. Tá joia? Pensem como vocês podem trazer aí. E aí coloquei o logo. Depois eu vou fazer um. Ele deu a sugestão de a gente trazer um pequeno tweet aqui embaixo. Né? Um tweet pitch, ele colocou. Uma frase curtíssima do que é, resumindo o nosso projeto. Então a ideia é que, por exemplo, a incubadora. Melhor, primeira incubadora do Espírito Santo, do S. Ponto, é isso. Trazer uma frase ali que dê um pitch tweet, né? Em até 140 caracteres, né? Que é do Twitter, do nosso X agora. E eu coloco ali. Depois vocês podem, para não ficar solto, e aí entra aquele princípio de organização, né? Vocês podem colocar um quadrado. Um quadrado, pega um quadrado. E aí vocês podem tirar, por exemplo, o preenchimento deles aqui. Tira o preenchimento. Coloca só a linha e puxem aqui, ó. E coloquem. Pronto. Vem aqui e troca para cor. Mas aí ficou tudo muito verde e roxo. Então, para dar uma quebra ali, eu posso colocar o primeiro incubadora, porque eu quero trazer um destaque para o primeiro incubadora do Espírito Santo. Ó, lembre aí da direção visual, da hierarquia. Eu quero trazer destaque para o primeiro incubadora. É um peso. Eu vou colocar cor branca. Cor branca. Ponto. Utilizei 3 cores. Acabou. Não preciso mais de nenhuma cor no meu slide. A não ser que seja a minha intenção que eu quero explorar outras cores. Mas se eu for explorar, é interessante que eu traga dentro desses tons. Dentro do tom de roxo, dentro do tom de verde. Dentro do tom de branco não, né? Porque não tem outras cores dentro do branco. Tá bom? Feito isso, venho aqui e centralizo de novo. Deixo centralizadinho.
Mas aí eu quero trazer uma imagem no fundo. E aí eu vou vir aqui em elementos do lado e vou pesquisar imagens. Eu vou trazer imagens aqui de inovação. Vou pesquisar inovação. E vou procurar aqui em fotos. Eu falei que eu não ia utilizar nenhum elemento Pro. Então vou vir aqui, ó, e vou colocar só grátis. E tem várias imagens grátis. E vou escolher uma imagem. Vocês podem trazer ou não, tá bom, pessoal? Não necessariamente vocês precisam trazer. Eu vou lá e vou abrir aqui e vou colocar lá no meu fundo. Para eu colocar no fundo, eu venho em posição, coloco pro fundo. Venho aqui, diminuo a transparência, ó. E deixo aqui. Mas ainda assim tá ruim o contraste. Lembra do contraste, gente? Lembra do contraste? Ó, assim não dá nem para ler direito. Então por isso que eu tiro a opacidade. Então tirei a opacidade, eu posso vir aqui, deixar assim também. Ou eu posso, para ficar ainda melhor, para ficar ainda mais harmônico, para não ter... Porque ainda tem várias cores aqui ainda, né? Tem um pouquinho ali de um pouquinho de bege e tal ali do fundo com a mistura com o roxo. Então para não ficar assim, eu posso vir em editar. Isso no grátis, dá para fazer no grátis. E mexer aqui no contraste, ó. Deixar mais claro, deixar mais escuro. Ou eu posso saturar também. E aí eu tiro toda a cor que tem a imagem. Vai ficar preta, preto e branco. Né? Ou, né, aliás, tirar a saturação, né? Tirar a saturação, você vai deixar ela preto e branco. Se você trazer a saturação, você vai deixar ela ainda mais viva. Que não é o que a gente quer agora. A gente quer tirar a saturação. Tirei a saturação, perfeito. E aí ficou bem melhor. Não é? Ficou bem melhor. Mas aí se eu quiser dar um destaque a mais ainda nos elementos lá no fundo, eu posso aumentar o contraste, que vai deixar mais vívido, ó, os elementos. Se eu tirar o contraste, deixa menos vívido. Ó, é uma ideia. Então já trouxe ali um fundo legal. Trouxe um fundo bacana ali com o meu logo, com o meu nome. Aqui que tem só o nome, por exemplo, eu posso também fazer a mesma coisa. É só eu copiar aqui, ó, o primeiro incubadora do Espírito Santo e colocar aqui e centralizar. Pronto. Dá certo também. Dá super certo. Já é um caminho, gente. Já é uma ideia que vocês podem seguir. Deixa eu ver como é que tá o chat. Se tem alguma coisa lá no nosso chat. Opa! Boa, Gabriel. Pode ser também. Você pode utilizar inglês para aparecer boas imagens. Isso ajuda muito também. Ou utilizar, gente, os bancos de imagem que eu falei lá. Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá na StarTech. Então vocês podem procurar melhor sobre cada um desses bancos de imagem. Bom, mas o Canva já tem muitas imagens. Evitem pegar do Google, porque às vezes do Google, gente, vem com uma qualidade baixa, vem pixelado, e não é o que a gente quer. A gente não quer utilizar imagens de baixa qualidade. Tá bom? Bom, então a gente já fez a nossa capa, uma ideia aqui que vocês podem fazer de capa. E aí a gente vai seguir para os próximos slides que ele trouxe, que o Gabriel deixou aqui de exemplo para mim. Que depois aqui de eu trazer a capa, eu posso trazer uma frase impactante, né? Ou um número. Eu tenho algum número que eu quero trazer destaque, eu posso trazer aqui. E aí me perguntaram como eu traço destaque ao número. E vamos lá então. Então eu vou vir aqui em texto e vou trazer aqui, ó, deixar ele maior e vou trazer a informação de que a Tec Vitória tem 29 anos de fundação, de existência. Então eu vou trazer o número 29 e vou trazer aqui, ó, vou trazer aqui do lado aqui mesmo, 29 anos gerando inovação. Exemplo, 29 anos gerando inovação. Eu posso deixar assim, né? Tranquilamente deixar assim. E vir aqui e colocar a cor que eu quero. Ok, eu consegui criar uma frase de impacto. Mas vocês verem que ainda não está impactando tanto, que ainda não está chamando tanta atenção, né? Então, para dar um destaque ao número, vocês vão utilizar o conceito de hierarquia, de direção visual, de contraste, de tamanho. Eu vou pegar o meu número 29, vou apagar aqui o gerando inovação e vou aumentar ele, vou aumentar, deixar ele maior. E vou apagar o 29 daqui e vou deixar só o gerando inovação. E ó, venho aqui e coloco aqui do lado, ó. Pronto, 29 anos gerando inovação. Ó, 29 anos, só coloquei 29, gente. 29 anos, gerando inovação.
Já deu um destaque, né? E aí o que eu posso fazer também é colocar o anos, 29 anos, de 29 anos aqui embaixo, ó. Também pode ser uma opção. E aí fica o critério de vocês. Eu acho que eu prefiro da outra forma. Tá bom? E aí eu posso trabalhar com contraste também, para dar destaque aos números, aplicando o negrito, por exemplo, deixando aqui ó, um negrito. Já deu um destaque maior no meu número também. Pode ser uma ideia. Eu vou usar uma outra fonte aqui. Não vou utilizar essa fonte, não. Vou utilizar uma outra fonte aqui do Canva. E vou utilizar uma fonte gratuita, porque eu falei que eu ia utilizar só coisas gratuitas, não é? Então vamos escolher uma fonte de graça aqui. Eu coloquei o filtro de grátis. E vou escolher uma fonte aqui. Como a Tech Vitória é uma incubadora, trabalha com inovação, eu não vou pegar uma fonte serifada e muito menos uma fonte cursiva, que eu falei já que não é interessante que a gente use. Então, por exemplo, eu gostei, acho que eu gosto dessa fonte aqui, em Garrett. Deixa eu ver essa Canvas Sans aqui também. Parece legal. Boa, boa. A Canvas Sans tem 3 variações. Já tá bom. Legal, vamos utilizar a Canvas Sans. E aqui eu vou colocar a Canvas Sans também. Achei muito dura essa fonte. Vamos colocar uma outra aqui. Ah, essa é boa, essa é boa. Essa que a gente utiliza na trilha. Eu coloquei a fonte Readex Pro, coloquei ela aqui, coloquei e vou colocar aqui no número também ela, mas com destaque, bom? E aqui eu vou tirar o destaque, vou colocar a Readex Pro Lite. Pronto. 29 ele destacando. Então, destaque aos números vocês podem dar com tamanho, com uma fonte maior, com uma fonte mais grossa, né? Com uma fonte em negrito, em bold, em extra bold, uma fonte forte. É uma ideia aí. Então, trouxe aqui a minha frase e meu número de impacto. Beleza. Show de bola. Criei e centralizei eles aqui. Tá vendo? Centralizado. Alinhamento centralizado. Prontinho. E tem um alto contraste, porque no fundo a gente tem o branco e no texto a gente tem o roxo. Perfeito. Então tem a capa e tem a minha frase. Show de bola. Agora a gente tem o slide de problema, que é onde a gente vai apresentar o problema que a gente quer resolver, o problema que a nossa solução resolve. Tá? Como vocês podem fazer isso? Primeiramente, vocês vão criar um título. Vem aqui e escreve o título do problema. Opa. Texto, cabeçalho, problema. Problema. Vem aqui em problema. Vou colocar a fonte, né, que eu escolhi lá, que é a Readex Pro. E vou escolher aqui um tipo de fonte, problema. Beleza. E aí eu posso deixar o fundo branco, acho que nesse caso eu vou deixar o fundo branco mesmo. E vou colocar a cor roxa aqui. Problema, cor roxa. Vou deixar ele aqui, tá? Bom, coloquei ele aqui. Tá aleatório ainda, tá jogado. Mas calma que a gente vai construir. Mas aí eu quero trazer uma imagem. Uma imagem, por exemplo, aqui de ideia. Que é o que a gente faz aqui. Então, vou escolher uma imagem, gente, que tenha a ver ali com a identidade que eu quero trazer. Não posso trazer uma coisa que não vai fazer sentido, né? Então, vou procurar alguma imagem aqui que faça sentido. Eu acho que essa pode ser legal. Vou trazer uma imagem. Coloco aqui do lado, por exemplo. Bom, coloquei aqui do lado. Vou ajustar essa imagem e ok. Ou eu posso fazer também assim, ó. Posso deixá-la maior aqui do lado, em problema. Não gostei tanto dessa imagem, não. Vou trazer essa imagem. Bom, problema. Trouxe aqui. E aí, para não ficar esse alto contraste na imagem, que não é o que eu quero trazer destaque, eu posso também vir e colocar um fundo aqui para eu tirar esse contraste. E aí eu venho aqui com um quadrado, coloco ele, ó. Coloco ele, coloco um roxo. E venho aqui e tiro, ó, a opacidade. É uma ideia. Aí eu posso saturar, lembra que vocês podem saturar, enfim, podem colocar aqui e tudo mais. E problema. Tá joia?
E eu vou colocar também aqui o outro texto que ele pediu para colocar, depois de problema. Então, vocês vão fazer uma breve descrição. Deixa eu copiar que é melhor, né? Para ficar mais fácil. Então, ele já deu aqui. Vocês vão trazer uma breve descrição sobre o problema que o projeto de vocês quer resolver, se pretende resolver, se propõe a resolver. E vou colocar menor, porque problema ali, o título, então tem um destaque maior. E aí, breve descrição, eu quero trazer um negrito, então vou deixar um negrito aqui. Beleza? Ponto, posso deixar aqui. Só que se eu deixar tudo roxo, não fica legal, né? Porque isso vai ficar tudo muito roxo, né? E branco. E se eu colocar esse verde aqui, também vai ficar sem contraste. Então, vocês podem trazer aí, nesse caso, dentro aqui, para ficar 3 cores, um preto. Não tem problema algum. Trago ali um preto só para gerar o contraste. Ou o que eu gosto muito de utilizar, para não ficar totalmente preto, não ficar tão forte, trazer um cinza. Pronto, trouxe um cinza. Da joia, já ficou legal. E aí eu utilizei o alinhamento à esquerda, mas eu posso utilizar o alinhamento aqui à direita. Não fica legal, por quê? Porque o problema e a imagem tá alinhado à esquerda, né? À esquerda. Então, eu vou deixar o texto alinhado também à esquerda ou justificado, como ficou aqui agora, que eu prefiro. Minha dica para vocês, o justificado. E aí eu vi que tá muito juntinho as linhas, né? Eu posso vir aqui e dar um espaçamento nas linhas também. Pronto. Olha como é que ficou legal visualmente. Ficou alinhado, tem um espaçamento aqui, ó, tem uma área de respiro, não tá tudo ocupado. E aí depois eu vou colocar as outras informações. Então o problema vocês vão escrever aqui brevemente, não precisa um texto grande do problema de vocês. E vou também colocar aqui, por exemplo, eu tenho algum número. Então vou trazer o X aqui do meu número e vou colocar aqui. E aí, X milhões, por exemplo. X milhões. X milhões. Vou trazer aqui o X milhões. Trouxe o X milhões. E aí vocês podem vir aqui e colocar X milhões de pessoas sofrem com esse problema, por exemplo. Dou um pontinho aqui e coloco aqui. Então, teve um destaque maior aqui no X milhões de pessoas. Eu ainda deixei ele roxo, para dar um contraste ainda maior, para dizer essa informação de X milhões, esse número, que a gente tem que dar destaque a números, é extremamente importante. E aqui embaixo eu venho e tiro, ó, vou colocar uma fonte mais fininha, não quero uma fonte tão forte como essa. Venho e coloco, X milhões de pessoas sofrem com esse problema. Prontinho, coloquei. E aí, eu quero dizer que tem tantos reais sendo desperdiçados. Venho e coloco aqui também, X milhões de reais são desperdiçados. Desperdiçados por ano, por exemplo. E traz a fonte, gente, traz a fonte. E aí, para trazer a fonte, vocês não precisam trazer aqui junto. Podem vir aqui, ó, e colocar menor, fonte. Trazem a fonte, escrevem a fonte de onde vocês tiraram essa informação para trazer credibilidade e colocam aqui. Pronto. Beleza? Então eu trouxe aqui o meu problema com os números em destaque, né? Tudo organizadinho, tudo alinhadinho, com alto contraste, dá para ler bem. Eu não tô tendo dificuldade de ler, porque se eu colocasse, por exemplo, um amarelo bem clarinho aqui, ó, um amarelo mais claro, eu não conseguiria ver. E aí eu acharia que essa informação de problema aqui não era tão importante, porque tá com contraste. Então o contraste ele ajuda a trazer clareza, ok? Beleza? É isso. Trouxe aqui essa informação aí com alto contraste pra gente. Bom, aí agora a gente vai para o próximo slide. E aí o próximo slide é de solução. De solução. E aí vou copiar aqui problema. Por que eu vou copiar problema? Porque eu não vou vir aqui e escrever problema, né? Eu posso também fazer isso, claro. E colocar uma outra fonte. Não, gente, não. E não vou colocar de outro tamanho. Porque eu posso colocar a mesma fonte e colocar de um tamanho menor. Se eu faço isso, eu estou quebrando um princípio. É o princípio da repetição. Se lá o título aqui
era de um tamanho de 76 e era dessa fonte aqui, eu vou deixar o mesmo tamanho, a mesma fonte. Não posso deixar assim. Nem com tamanho menor. Vamos repetir, gente. Repetir, para criar consistência visual. Para o cérebro do meu público entender que você está sendo organizado, que tem uma estrutura organizada ali do que você está fazendo. Então, por exemplo, vou vir aqui, solução, deixo bonitinho do mesmo tamanho, coloco aqui solução. Ponto. Beleza. E aí eu venho, vocês podem colocar uma frase, copiar aqui o tamanho que vocês colocaram. Colocar uma frase aí que descreva a solução de vocês. Coloca a frase. Não precisa ser tudo em negrito, né? Negrito é só para ressaltar alguma coisa. Vocês podem colocar um outro tipo de formatação de fonte. Pronto. Tirei o negrito. Coloquei ali. E aí a parte dos ícones que vocês perguntaram, agora entra os ícones, por exemplo. Ah, a minha solução traz isso, isso e isso. Se eu tenho uma lista, eu posso trazer os ícones. Então venho aqui e coloco os ícones bonitinhos. Trago os meus ícones aqui. Ó. E pronto. E aí eu vou vir aqui e vou listar o que ele traz, né? Traz, por exemplo, o item. Vamos colocar aqui, item 1. Item 2. Item 2. Vou colocar aqui o item 3 também, que pode ser uma ideia para eu colocar. Bom, tem aqui os 3 itens aqui. E aí, essas elipses que a gente colocou aqui, a gente pode colocar o ícone. É aqui que o ícone entra. Para poder deixar bonitinho, deixar organizada a nossa lista, tá bom? Então, vou colocar aqui os ícones. Então, no item 1, eu vou trazer, por exemplo, aqui um ícone de ideia. Trago aqui o ícone de ideia. Aí depois eu quero trazer um outro ícone. Quero trazer um ícone de empresa, né? Um prédio de uma empresa, por exemplo. Posso trazer aqui o ícone de um prédio de uma empresa. Vocês vão colocando os ícones aí que se referem ao que vocês querem trazer. Depois a gente traz dados, por exemplo. Isso aí vou trazer aqui um ícone de dados. Mas se eu utilizei os ícones de linhas assim, eu não vou trazer um desse, né? Todo preenchido para cá, gente. Senão eu vou quebrar, vou ferir um princípio que é o princípio da repetição. Então eu vou trazer um de linhas também, tá vendo? Ó, que são linhas, que não são todos fechados assim. Repetição, gente. Lembra de repetir. Não quebra isso não. E aí eu coloquei preto, ficou sem contraste. Então vou ver e vou colocar com contraste. E aí vocês pensam se é legal deixar tudo roxo ou se eu posso trazer um verde também. Eu acho que é legal trazer um verde aqui, ó. Trago o verde, que faz parte da identidade visual que eu pensei para essa apresentação. E vou colocar branco. Ou posso colocar roxo, que dá um contraste melhor ainda. Coloco o roxo. Pronto. E aí eu tenho aqui. Opa, ó. Tá com a formatação diferente. Vamos deixar tudo na mesma formatação. Para eu copiar a formatação, é só clicar aqui, ó, nesse íconezinho aqui, que a gente tem a nossa conta-gotas. Para mim é conta-gotas, né? Mas para copiar a formatação, vocês vêm aqui e colam a formatação. Nosso rolo aí de pintura. Beleza? Verifica se tá o mesmo espaçamento, que não tá, ó. Aqui tem um espaçamento maior do que aqui. Então vem aqui, o Canva ele já tem, ó, ele já me sinaliza, ó, se tá certinho ou não. Me sinalizou agora que tá certinho. Viram? Ó. 121 aparecendo ali significa que tá tendo o mesmo espaçamento. Tá bom? Então tem aqui o mesmo espaçamento. Pronto, coloquei solução, coloquei aqui, vou deixar mais próximo, ó. Lei da proximidade, da organização. Vou deixar mais próximo e pronto. Deixei aqui bonitinho. E aí vocês podem trazer mais coisas aqui embaixo, né? Se vocês quiserem trazer mais algum texto, podem trazer. Ah, se quiser trazer mais uma imagem, traga uma imagem. Mas aí, lá no meu outro slide, no slide anterior, eu trouxe a imagem à esquerda. Então agora eu posso trazer a imagem à direita. Vai diferenciando. Se eu trouxe a esquerda lá, aqui eu vou trazer à direita. Aí eu venho e organizo. Venho aqui, movo aqui para baixo, coloco aqui assim, ó, vai deixando bem organizado aqui. E pronto, olha que legal. Trouxe uma imagem e trouxe aqui a solução bonitinha. Tá joia? Olha que legal. Bom,
E aí, se vocês quiserem trazer também, aqui ele trouxe aqui para trazer mais a solução, ele trouxe uma breve descrição do produto. Então, vamos copiar aqui solução. E aí, vocês podem trazer aqui uma breve descrição do produto com os diferenciais, Lu. Lu falou aí dos diferenciais, não sei se ela tá ainda aqui com a gente, mas se ela tiver, tenham com os passos diferenciais da minha solução, diferenciais. Vocês podem deixar diferenciais maior, porque é um título, um subtítulo. Podem deixar negrito aqui, ó. Só que agora, ao invés de eu trabalhar com ícones, eu posso trabalhar também com números, tá? E aí, para criar uma lista de números, eu poderia vir aqui, ó, e colocar a listinha também, item 1, item 2, item 3. Pode também, tá bom? E pode vir aqui e colocar em número. Essa é uma opção. Mas o que eu recomendo para vocês é que vocês não façam isso, gente. Venham aqui, ó, colocam cada item, sem ser nessa opção de lista, item 1. Tiro o negrito aqui, ó. Coloquem aqui o número 1, por exemplo, que vai ser o primeiro número. Coloquem aqui o primeiro número e pronto. Coloquem aqui, coloquem uma cor. E olha que legal, vou deixar aqui pretinho, talvez. Não, vou deixar cinza mesmo. E trouxe aqui. Se você quiser deixar melhor ainda, traga um círculo, né, uma elipse, para diferenciar que esse número 1 aqui se refere a uma lista, que você está listando, né? Você está enumerando ali a ordem dos itens que você quer trazer. Então, item 1, número 1. Trouxe aqui. Pronto, coloquei aqui o item 1. Show! E aí eu vou fazendo isso com os próximos também. Item 1, item 2, item 3. Meus diferenciais estão aqui. Aí viu que ficou muito em branco? É importante ter espaço em branco, mas é bom a gente ter alguns elementos ali para também deixar bonitinho. Eu posso vir aqui e colocar um retângulo. Beleza? Vou colocar um retângulo. Olha só que legal. Pronto, já ficou bem bacana. Se eu quiser trazer ainda um ícone aqui do lado, eu posso trazer. Posso vir aqui trazer esse ícone e deixar ele maior. Não vou deixar ele em alto contraste, vou deixar ele em baixo contraste. E para isso eu vou utilizar o recurso de opacidade. Vou diminuir a opacidade, deixar ele aqui. Tá joia? Olha que legal. Dá pra vocês fazerem isso. E aí, pessoal, ele me passou aqui vários, como a gente tinha mostrado, uma estrutura bem completa de slides. Mas se a gente for fazer essa estrutura toda, a gente vai sair daqui umas 11 horas da noite, né? E vocês têm outros compromissos, a gente aqui também. Então eu vou fazer um compromisso com vocês. Eu vou montar toda a estrutura com todos os slides para vocês e vou enviar amanhã lá no grupo de avisos. E vou deixar na StarTech também. Então vou deixar no Canva, tudo bonitinho, tudo organizado, para que se vocês quiserem usar aí como um modelo para colocar as informações do pitch de vocês, vocês possam usar, tá joia? Ou se vocês quiserem, eu já tenho, eu quero criar o meu, já tenho minha identidade, já até comecei a fazer, não tem problema. Vocês podem criar, a gente vai ficar super feliz, mas se vocês usarem aqui também não tem problema. Já fica aí um modelo para vocês usarem também. Eu só não vou conseguir mostrar tudo aqui agora, porque senão vai ser muita coisa e a gente vai ficar muito tempo falando. Mas eu espero que vocês já possam ter pegado algumas coisas. Depois a gente pode, quem sabe, fazer uma aula extra em algum momento aí, falando um pouco mais sobre design. Mas como a gente está com um tempo curto, acirrado, depois a gente pode falar sobre isso. Tá joia? E aí, pessoal, então a gente tem basicamente um pouco aqui dos slides, mas vocês viram já como vocês podem fazer isso. Já tem um modelo aqui para isso. Eu só não quero, gente, que chegue aqui pra gente slides com a mesma identidade visual da Tech Vitória. Lembre que vocês têm que ter uma identidade própria. Umas cores próprias, as fontes próprias, os próprios ícones. Se eu ver aqui, chegar aqui pra gente que vai estar com a mesma cor da Tech, eu vou achar que é plágio, tá? Então mudem as cores, mudem a foto. Mas vocês podem utilizar esse formato aqui sem nenhum problema. Se vocês virem aqui em trocar, não tem problema algum. E eu já vou deixar todos os slides como um template para vocês. Só copiarem, só editarem com as informações. Aí vai ficar bem fácil. E aí vocês podem usar tanto aqui para trilha, quanto para outros programas, para editais que vocês forem participar, para apresentações de pitch que vocês forem participar. Tudo que vocês quiserem usar, vocês podem utilizar esse modelo. Tá bom? Vem um modelo bem completo de pitch, tá? E se não der para vocês gravarem uns 5 minutos...
reduzam, agrupem slides, tirem alguma informação, mas é só uma ideia de estrutura para a trilha e para a vida aí de vocês, para a vida do projeto de vocês. Tá joia? E aí, uma última coisa antes da gente terminar. Aliás, penúltima coisa antes da gente terminar. Vocês podem utilizar outro recurso que é muito legal, que se chama o recurso de animação, gente. Kevin, eu já vou falar sobre isso. Rapidex, que eu já vou te mostrar como é que é. Outro recurso que é muito legal, que é sobre animações. O Canva ele tem muitas animações que você pode usar. E esse é um recurso muito legal, porque deixa a apresentação interativa. É claro que a gente não vai encher de animação os nossos slides, e às vezes tem pessoas que preferem usar sem animação nenhuma, e tem algumas que preferem usar, se arriscar e usar. Só que a gente precisa saber usar, gente. Não adianta a gente usar e encher de coisa, deixar uma apresentação super carnavalesca, cheio de flu-flu, né? E não ficar uma coisa profissional. Então saibam usar essas animações. Mas eu vou mostrar um exemplo de como funciona. Por exemplo, eu tenho aqui o meu slide Tech Vitória. Aí eu quero que no próximo slide Tech Vitória apareça menor. E primeira incubadora apareça maior. Venho aqui, primeira incubadora. Assim, só um exemplo, tá, gente? Vai ficar feio mesmo. E vou deixar ali a primeira incubadora negrito. Se eu vierem apresentar aqui, vai passar direto, assim, sabe? Vai passar bem duro mesmo. E eu deixei o mesmo fundo ainda. A mesma logo que estava aqui, a mesma informação que estava no slide anterior. Mas eu posso utilizar uma transição, que é uma das animações do Canva. Então eu venho aqui, ó, no meiozinho aqui, clico em adicionar transição. Posso dissolver, posso deslizar, posso clicar, deixar ela em círculo, posso fazer um bloco de cores que é super legal. Posso aqui, ó, folhear e posso combinar, que particularmente é o que eu mais gosto. Mas tem o fluxo também, ó, que dá para fazer o fluxo. Dá para empilhar e dá para fatiar. Mas o que eu mais gosto, gente, é a combinar, porque olha que efeito legal que dá. Então tem aqui o Tech Vitória grande, primeira incubadora do ES. Eu passo, ó. Uau. Ele faz uma animação, é como se fosse assim, uma coisa em movimento. Isso deixa legal, gente. Isso mostra também que você teve um cuidado de pensar as animações, de pensar em deixar tudo bonitinho. Então, pense nisso. Mas saibam usar. Isso é só um exemplo. Mas tem várias e várias outras transições que vocês podem utilizar. Mas para além disso, o Canva tem recursos de animação de texto, que é isso, só clicar no texto, clicar em animar. E aí vocês podem utilizar teclado, né, que vocês têm que saber usar, gente. Não deixa teclado para um textão, porque senão vai demorar muito para aparecer, né? Então, teclado, aí vocês podem ajustar a velocidade para ir mais devagar ou para ir mais rápido, para deixar só entrando ou só saindo, ou só uma palavra, ou ir por palavra, ou ir por cada caractere. E tem várias outras. Eu não vou poder passar todas aqui, porque são muitas, mas a minha dica é: futuquem o Canva e vão explorando, e vão aprendendo, e vão vendo o que vocês podem fazer. Mas tem vários recursos aqui que vocês podem utilizar, gente. Tem muitos tipos. E não só para texto, tá, gente? Vocês podem utilizar aqui também para imagens. Pro logo, eu quero que o logo apareça um desfoque. Pode colocar o desfoque. Quero que o fundo apareça com zoom, dando um zoom no fundo. Pode colocar aqui, ó, que vai fazer um zoom lá no fundo. Olha que legal que fica o efeito. Bem legal, né, gente? Bem legal. Tá joia? Esses são só alguns exemplos de animação que vocês podem usar. Mas a gente não vai conseguir passar por todas as animações hoje, agora. A gente tá com tempo curto. E aí a minha dica é: futuquem. Eu vou mandar os slides pra vocês sem animação, tá bom? Vou mandar sem animação. E aí, se a gente receber alguns com animação, a gente vai ver que vocês exercitaram, que vocês futucaram também. Mas quem não quiser colocar, não tem problema. Tem gente que gosta de deixar mais linear, tá? Inclusive, Dico Torobai não gosta que tenha uma animação. Eu que crio as apresentações da Tech Vitória, eu sei que ele não gosta. Mas o meu diretor, ele gosta. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí, é claro que a gente tem que saber dosar. A gente não vai fazer um negócio incrível, né, gente? Cheio de animações, cheio de animações. Tá bom? Faz ali, deixa profissional. Lembra do seu objetivo, do que você quer passar. Tá? Então é isso. Beleza? Então já tem aqui uma estrutura básica de slides. A gente já aplicou alguns conceitos que a gente pensou. E eu vou fazer esse compromisso de amanhã, tá? Até 23h59, gente. Vou tentar mandar antes, vou tentar mandar de manhã.
Mas eu mando pra vocês esse template com todos os slides que a estrutura que ele me passou. E aí vocês organizam, adaptam para o projeto de vocês, agrupem slides, tirem alguma informação. Ah, isso aqui não vai dar tempo, acho que isso aqui eu não tenho ainda. Ok, tá bom? Mas recapitulem a aula anterior. Tudo que ele falou na aula anterior que precisa ter, coloquem. Editem aqui, mudem os textos, mas coloquem e tragam, ok? E façam o slide bonitinho. Mas aí, como muita gente já perguntou aqui, ficou confuso. O Kevin até perguntou aqui agora, como que eu deixo o slide atrás eu aparecendo, né? Para vocês poderem fazer o vídeo. Existem duas maneiras de vocês fazerem isso. No Canva, a gente pode vir aqui, ó, em apresentar. Então, eu tô lá numa banca presencial. Por exemplo, eu vou num edital, vou num lugar onde é o pitch presencial, como tem para os nossos incubados aqui, que vai ter em breve os nossos incubados internos, um Demo Day, né, para eles. E aí eles precisam apresentar presencialmente o slide, gente. E aí eles podem vir aqui e apresentar, ó. Apresentar, apresentar. Pronto, coloca para apresentar. Ou só clicar onde eu cliquei. Mas eu tô online e eu quero, por exemplo, que apareça, né, o meu rosto aqui. Tem uma forma de fazer isso, gente. Só um minutinho. Vocês podem vir aqui, ó. E colocar para poder apresentar, para poder fazer a gravação. Só um minutinho, gente, que eu vou verificar aqui para colocar. Inclusive, gente, olha quem chegou aqui. O Gabriel chegou aqui agora para dar um recado rápido para vocês. Só um minutinho que eu já vou colocar ele na tela. Aí, olha ele aparecendo aí. Fala aqui no microfone. Tudo bem, pessoal? Eu não tenho a mínima ideia como o Alisson vai editar isso, mas é o desafio dele. Lembrando que amanhã nós temos a mentoria surpresa. Espero que vocês tenham já colocado na agenda de vocês. Para a gente falar de todas as dúvidas, esclarecimentos, informações importantes para o pitch de vocês enviarem, beleza? Então aproveite bastante esse mestre da comunicação que é o Alisson. E amanhã nos vemos online ao vivo. Tudo bem? Boa segunda-feira para vocês. Um abraço. Isso aí, gente. Ó, amanhã, reforçando, amanhã, 7 horas, a gente espera vocês. Tá bom? Ó, e aí, pessoal, vou mostrar agora pra vocês aonde que é. Aonde que é que vocês podem fazer pelo Canva. Dá pra vocês gravarem o vídeo de vocês pelo Canva também. Tem como, gente, dá certo. Se estiverem no computador, eu não sei se dá pra fazer pelo celular, mas pelo computador é certo que dá pra vocês fazerem. Então tá aqui a minha tela com o Canva. E aí vocês vão clicar, gente, aqui, ó. Deixa eu deixar maior aqui, gente. Opa, aqui, pronto. Vão clicar aqui em apresentar. E vão clicar, vai ter aqui a opção apresentar em tela cheia, visto do apresentador e apresentar e gravar. Aí, Kevin, quando eu clico em apresentar e gravar, você vê que tem a sua bolinha aqui embaixo? Tem a sua bolinha. Vocês cliquem em avançar e ir para o estúdio de gravação. Aí ele vai perguntar aqui se pode permitir a sua câmera. Você vai clicar em permitir e vai clicar em iniciar a gravação. Só um minutinho que ele não conseguiu achar minha câmera, tá bom, gente? Ele tem que conseguir achar a câmera aqui. Então deixa eu tentar de novo para ver se vai. Opa. Eu acho que eu vou ter que desativar a minha câmera aqui para ele poder fazer isso. Deixa eu tentar aqui. Porque como eu tô gravando e tá aparecendo aí para vocês a minha tela, ele não tá conseguindo fazer isso. Mas deixa eu desativar. Pronto. Pronto. Só um minutinho, gente. Aqui, acho que em permissões. Permissões, isso. Câmera. Permitir. Tá. Apresentar e gravar. Apresentar. Gente, eu não vou conseguir fazer aqui comigo aparecendo porque eu tô usando a câmera aqui pra gravar a aula, né? Mas se vocês não estiverem gravando a aula, vocês vão conseguir fazer, vai dar certo. Eu prometo que vai dar certo, tá bom? Eu prometo que vai dar certo, vocês vão conseguir fazer. E vai aparecer a bolinha de vocês, como tá aparecendo aqui
a aula que eu tô aparecendo aqui com a bolinha. Vai aparecer. Prometo que vai, gente. Não dá pra fazer no Canva. Aí vocês conseguem gravar lá. Tá? Dá pra gravar tranquilo, vocês podem usar tranquilo. Eu só não vou conseguir aqui agora porque eu também estou gravando a aula. Mas dá pra fazer. E aí vocês podem gravar aqui, baixar, tem que ter até 5 minutos. Lembrem de ver se o áudio tá bom. Lembrem de ver se a imagem tá boa. Mas fica a bolinha do lado. E aí vocês criam os slides aqui e apresentam gravando, dá super certo. Mas uma outra dica também que dá pra fazer também é vir aqui nesse site, que é o Loom. Eu vou traduzir para português. Vocês podem fazer nele também. Que aí acho que eu consigo demonstrar, né? Então criem uma conta. Vou criar uma conta aqui de exemplo só para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, essa conta aqui. Vou clicar em continuar. E aí vai pedir para eu aceitar os termos. Vou aceitar os termos. Conseguiu, a medicina integrativa conseguiu fazer, gente. Então dá certo. Tá? Até recomendo fazer pelo Canva. Mas tem o Loom também, que foi uma dica do Torobai. Então, pelo Loom, gente, vocês podem vir aqui, ó, gravar reuniões, vocês podem fazer o vídeo também, gente. Dá para vocês fazerem um vídeo pro nosso pitch. Clique aqui em próximo, vai fazer algumas perguntas, gente. Aí vocês podem, respondam aqui para quê, o que você vai fazer, né? Enfim, respondo rapidinho. Aí a Lu também testou e deu certo. É só habilitar a câmera e o áudio. Eu não tô conseguindo, gente, porque eu tô gravando, aí não vai dar certo, mas se vocês não estiverem gravando, estiverem só gravando, isso dá certo. Vem, coloca, coloca, coloca. Aí vem aqui, vai pedir pra você, opa, conectar a sua conta, mas eu não vou querer fazer isso. E aí vai pedir pra você instalar a extensão se você tiver no computador ou baixar no celular. E também tem a opção pelo celular, mas vamos colocar só a extensão mesmo. Clico aqui na extensão, vai pedir para eu instalar. Vou instalar aqui a extensão. Esperou instalar. Instalou. Depois que instalou, já vai estar aqui, tá vendo? Já vai estar aqui certinho. E aí eu vou clicar em continuar com Alum. E pronto, vai abrir a tela aqui para mim, né? Da Alum. E vai aparecer essa pergunta aqui se eu quero gravar. E eu vou clicar no botãozinho roxo. Vou dizer que eu quero gravar. E ó, já vai aparecer uma bolinha ali. Deixa eu trocar a câmera aqui, ó. Vou colocar a câmera do notebook, que é onde eu estou mostrando, ó. Olha eu lá, gente. Olha, eu 2 vezes, gente. 2 vezes aqui e aqui. Então vai aparecer aqui e eu vou lá na apresentação. Vou lá na apresentação. Opa. Vou clicar primeiramente aqui em Start, né, gente? Para dar o Start. E vou selecionar qual tela eu quero mostrar. Eu quero mostrar a tela 1. Na verdade, eu quero mostrar a janela, que é a janela do Canva. Deixa eu ver se tem aqui. Aliás, a guia do Canva aqui, ó. Pronto. Coloco a guia do Canva. E aí, só clicar aqui no Start. E vai começar em 3 segundos. Pronto. Começou a gravar. A gente já tá gravando. Vai aparecer o timer aqui embaixo. E aí eu vou lá, venho aqui, ó. E já vai estar gravando com você aparecendo. Que vai estar compartilhando a sua tela e seu vídeo já vai estar lá, bonitinho embaixo. Só que aqui você não vai conseguir ver como no Canva, gente. Mas do Canva dá super certo. Então acho que é uma boa opção. Eu acho que vocês gostaram mais também, né? Mas aqui dá certo. E aqui eu só vou vir aqui. Opa. No Loom. E vou parar de gravar. Parei de gravar. Já vai ter o meu vídeo lá. Como no Canva também, gente. Tá joia? Então dá certo. São opções para vocês fazerem. Vocês escolham o que vocês querem. Que vai dar mais certo para vocês. Tá joia? Mas é bem simples, tá bom? Acho que não tem complicação. Pessoal, quero saber de vocês se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer, que eu possa ajudar. Lembrando, gente, que eu sou da comunicação. Eu tô hoje aqui para falar sobre design, sobre criação, sobre comunicação, né? Eu não sou da incubação. Então, mas eu vou tentar ajudar vocês. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida que dê pra gente esclarecer nesses minutinhos finais, só pra gente não prolongar mais a aula, coloquem aí. Tem mais alguma dúvida?
E lembrando que dúvidas sobre estrutura do pitch, modelo de negócio, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da trilha, amanhã na mentoria, gente, vocês podem trazer essas dúvidas pro Torobai, tá bom? Tragam essas dúvidas para ele. Mais outras dúvidas sobre design, comunicação, slides, pitch visual. Tô aí disponível para responder. Tá joia? Por nada, Kevin. Prazer conhecer vocês. Prazer estar aqui com vocês. Conhecer não, estar aqui com vocês. Mas eu já tenho acompanhado ali no decorrer dos grupos, as interações de vocês. Tenho visto aí o empenho de vocês. Parabéns pelo empenho. Parabéns aí por agarrarem. Estamos muito felizes de ter vocês aqui na Tech Vitória com a gente. Tá joia? Gente, então lembrando, vocês precisam criem a apresentação, os slides. Faça a gravação lá e envia pra gente. O pitch tem que ter até 5 minutos. Vocês precisam postar esse vídeo no YouTube e tem que ser não listado, tá bom, gente? Não pode ser público, não pode ser privado. Não pode ser privado porque senão a gente não vai conseguir acessar. Não pode ser público senão todo mundo vai conseguir acessar. Então tem que ser não listado, que só pessoas com o link conseguem acessar. Então gravem. Tentem colocar a bolinha de vocês, ou fazer corte de câmera, mostrando só vocês. Depois vocês mostram os slides como eu fiz aqui na aula. E fazem isso, tá bom? Lu. Aliás, medicina integrativa. A qualidade do material gravado pelo PowerPoint fica ruim. Você tá falando pelo Canva ou PowerPoint mesmo? Né? PowerPoint mesmo, eu já usei já, mas eu não lembro como fica. Fala aí pra gente, medicina integrativa. E a Lu perguntou, pelo Canva dá pra fazer essa transição da apresentação pra nossa imagem na tela cheia? Lu, na hora que você estiver passando ali não vai dar. Mas o que dá pra você fazer é você gravar, você apresentando ali com a sua bolinha, e depois você gravar uma parte só com a sua tela cheia. E editar no Canva, gente, porque o Canva tem um editor de vídeo. Vocês sabiam disso? Contem aqui pra mim se vocês sabiam que o Canva tem um editor de vídeo. Tem como editar vídeo no Canva. Mas durante a apresentação não tem como fazer isso, tá bom? Só tem como mostrar a bolinha mesmo. Mas é legal que vocês façam primeiro só a tela de vocês, vocês gravam, se apresentam ali, talvez depois vá pro slide. E aí faz um corte, tá bom? Pra mim aqui dá certo porque eu tô utilizando um outro programa pra fazer ao vivo, porque não tem como fazer corte editado, né? Então como tem que fazer ao vivo, é um outro programa, é mais complexo. É isso, pessoal. Dúvidas sanadas? Mais alguma dúvida? Sem mais, sem menos. Vou esperar uns minutinhos aí pra ver se tem algum delay ou se não tem mesmo dúvidas. Bom, aparentemente não tendo dúvidas, eu quero agradecer pela presença de vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês na nossa última aula da trilha da inovação, mas a nossa trilha ainda não terminou, gente. Amanhã tem mentoria coletiva às 7 horas e a gente espera vocês. Torobai espera vocês para tirarem as dúvidas que vocês têm, tá? E a gente quer que vocês estejam conosco amanhã. E eu tô ansioso para ver os projetos de vocês, os pitches de vocês na semana que vem. Porque na semana que vem... O que a gente tem semana que vem, gente? Semana que vem a gente tem o nosso encontro de ideias, nosso evento de encerramento. A gente vai anunciar quais foram os projetos que mais se desenvolveram, quais foram os projetos selecionados para continuarem conosco aqui na Tech Vitória e passarem pela incubação, terem aí alguns meses de incubação. Então se esforcem, se empenhem, vai ser pelo pitch que vocês vão vender a ideia de vocês, gente. Então se esforcem, façam slides bonitos, façam slides bacanas, gravem bem, postem no YouTube, não listado, e mandem pra gente no grupo de vocês mesmo, até quinta-feira, 23h59. Obrigado, gente, foi um prazer, obrigado Lu, obrigado Rose, obrigado Runier, obrigado Medicina Integrativa. E é isso, se tiverem dúvidas também, tem no WhatsApp lá, só tirar a dúvida que a gente também ajuda vocês, tá joia? Gente, obrigado, sucesso, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.